E aí, Dev, tudo bem contigo? Espero que sim. Nós vamos começar com este vídeo uma nova playlist, agora falando sobre responsividade. É um tema extremamente necessário para quem desenvolve aplicativos, seja ele para dispositivos móveis, seja ele para web, desktop. Nossos aplicativos precisam ser responsivos. Mas o que quer dizer responsividade? A princípio, de maneira simplista, é o nosso aplicativo responder rapidamente a mudanças no ambiente de execução. Seja você mudar a disposição do seu dispositivo de retrato para paisagem, ou você executar a tua aplicação em um telefone celular, um tablet ou navegador web em um ambiente desktop ou em um próprio ambiente desktop. O nosso aplicativo ele precisa responder de acordo ao ambiente que ele está sendo executando. A princípio, ele ter o mesmo design, independente de onde está executando. Ou, indo mais além, ele poder exibir mais ou menos informações de acordo ao ambiente, ou ainda mudar a disposição dessas informações de acordo ao ambiente que está executando. Quando eu digo informações, no caso do Flutter, eu estou falando de widgets. Vamos então começar a verificar como podemos trabalhar a responsividade no Flutter. Eu acredito ser muito difícil nós termos em mãos diversos dispositivos para testarmos nossa aplicação e vermos a execução dela e trabalhar a responsividade. Podemos conseguir emuladores, alguns, podemos testar a execução no Chrome, no navegador web, e ir mudando o tamanho da janela para verificarmos essa responsividade. Mas isso tudo pode ser um pouco trabalhoso. Felizmente, o Flutter possui um pacote chamado Device Preview. Ele permite que a nossa aplicação seja emulada em dispositivos dos mais diversos tipos e tamanhos. Dispositivos previamente configurados, como um smartphone da Samsung, da Motorola, ou um iPhone, ou ainda um navegador, um desktop, seja ele Linux, Mac ou Windows. Então, nós veremos na sequência a execução de um aplicativo dentro desse pacote. Sei que a vontade de ver o aplicativo sendo executado dentro do Device Preview é grande. Só que nós precisamos antes construir a nossa aplicação. Eu preferi isso do que trazer uma aplicação pronta apenas usando o pacote. Então esse conteúdo está dividido em 2 vídeos. Se você quiser partir para o segundo vídeo e já verificar o componente em execução, fique à vontade. Mas nós, na criação desse projeto, veremos bastante componentização, bastante orientação a objeto e o uso de princípios da arquitetura limpa, o Clean Architecture. Então eu te faço o convite. Acompanhe os 2 vídeos na íntegra, que você não se arrependerá. Vamos ver aqui o nosso emulador executando a aplicação que desenvolveremos a partir deste vídeo. Faremos uso do ambiente Visual Studio Code, que é gratuito e é um excelente editor para qualquer tipo de linguagem. Pessoal, vamos à codificação. Estou aqui com o meu VS Code iniciado e vou aqui no menu View, no Command Palette, escolher a opção Flutter New Application Project. É solicitada a pasta onde o projeto será criado. Em seguida é pedido o nome do projeto. Eu vou colocar responsividade, Device Preview. Pressiono Enter. O processo de criação é iniciado, como você pode ver na base da tela. Esse processo pode levar alguns minutos. Muito bem, o projeto foi todo criado e já temos a estrutura do projeto aqui em nosso Explorer e ele já abre o arquivo main.dart aqui para a nossa edição. O primeiro passo que eu vou fazer é retirar todos os comentários criados pelo template do Flutter na criação do nosso projeto pelo Visual Studio Code. Muito bem, comentários retirados.
Vamos à próxima etapa. Dando continuidade à implementação do nosso projeto, eu vou alterar o título para a aplicação no nosso Material App, que será agora Responsividade com Flutter. Nós temos aqui a propriedade Home apontando para a classe criada como página principal da aplicação. Eu vou remover essa declaração aqui e também vou remover essas classes que foram criadas no arquivo main.dart. Nós vamos precisar agora implementar a nossa página do cadastro de produtos. E eu vou adotar a utilização de uma estrutura de pastas recomendada para o Clean Architecture, a arquitetura limpa. Então aqui em lib eu vou criar uma pasta e vou chamá-la de Filters. Dentro de Filters eu vou criar outra pasta chamada Produtos. Dentro de Produtos, uma outra pasta chamada Presentation. Por fim, dentro de Presentation, uma nova pasta chamada Pages. Essa organização diz que nós vamos trabalhar com Features, que são recursos, características. Estamos trabalhando com esse feature de produtos na camada de apresentação, criando páginas. Então, dentro de Pages, nós vamos criar a nossa página para a operação de CRUD. Então, eu vou ter aqui um CRUD.dart. E dentro desse arquivo começa a nossa implementação. Eu inicio importando Material, em seguida criando um stateless, que vou chamar de Produtos CRUD Page. Eu vou retirar o construtor, porque neste momento ele é desnecessário. Vou substituir no build o container por um scaffold. Nosso scaffold terá um appbar e eu colocarei na propriedade title dele um text com a string dados do produto. Eu gravo, vou ao arquivo main e defino para home o nosso produtos CRUD page. Vamos ver isso em execução. Eu vou iniciar um emulador, pois aqui na base podemos ver que a plataforma-alvo é o Windows. Então eu clico aqui nesse Windows e escolho aqui o emulador que eu vou utilizar. Com o nosso emulador em execução, precisamos agora executar nossa aplicação. Então eu venho aqui na opção Run and Debug e clico no botão Run and Debug. Ele executará na plataforma-alvo, que é o nosso emulador. Esse processo pode demorar um pouco. Bem, nossa aplicação está em execução. Eu vou fechar aqui o Widget Inspector, que é utilizado bastante para depuração, mas não é o nosso caso agora. Eu limpo aqui o console. Eu vou ocultar o emulador para que você veja onde é a limpeza do console. Verifique aqui o botão para limpar o console. E eu gosto de manter a janela de Explorer ativa. Nossa aplicação só tem, por enquanto, o appbar. Então ela está funcionando. Podemos dar sequência na implementação. Vamos dar sequência à implementação de nossa aplicação. Como eu gosto de trabalhar sempre baseado na orientação objeto, e no caso do Flutter eu trabalho também a componentização, nós vamos criar o nosso formulário como sendo um componente. Então aqui na pasta Presentation, eu vou criar uma nova pasta e vou chamá-la de Components. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo e vou nomeá-lo de form.dart. Nós vamos realizar essa implementação em partes, ok? Então, peço paciência, mas verifique todo o processo. Eu vou importar o material, vou criar um stateless, vou chamá-lo de produtos form, retiro o construtor, porque nesse momento ele não será necessário. No lugar do container que está sendo retornado pelo build, eu vou retornar um form, que é um widget que não gera uma renderização visual, mas ele agrupa componentes dentro dele. E você já verá isso. Eu terei como child desse form um column, porque os nossos componentes estarão verticalmente organizados.
Deixo aqui assim, ele previamente configurado e vamos para um outro componente. Aqui em Components eu vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de textFormField.dart. Igualmente, vou importar Material, vou criar um stateless e vou chamá-lo de textFormField e vou colocar um sufixo que será RCF, de responsividade com Flutter. Apago o construtor que temos aqui. E para esse controle, como ele será composto por um label sobre uma caixa de texto, eu vou criar uma propriedade final do tipo string chamada text. E como ela é uma propriedade, aqui o string é maiúsculo, e como ela é uma propriedade final, eu preciso de um construtor para que ela receba o valor. Então, clico na lâmpada e escolho Create Constructor for Final Fields. Deixo aqui esse text, retiro o super, e como ele é final, e nós estamos com o null safety habilitado, eu preciso dizer aqui que ele é required, obrigatório. Agora, retiro aqui esse meu container, do return do método build, e vou retornar um column. E como children para o column, nós teremos inicialmente o nosso text, e ele vai exibir o que temos em text. Coloco uma vírgula aqui, gravo. Agora eu vou retornar ao form, e nele eu vou dizer o seguinte, eu vou ter um text field RCF. O primeiro nós vamos ter o texto nome, teremos 3 text fields. Colo eles aqui, o segundo será descrição e o terceiro será valor. Gravo, venho à minha página do produto e vou criar agora para o scaffold um body. E o body receberá o nosso formulário. Produtos, form. Vou gravar e observe o emulador. Veja que apareceu lá uma coluna com 3 textos, né? 3 títulos. Nada formatado ainda, mas nós veremos tudo isso com calma. Vamos dar sequência aqui na nossa implementação dos controles de interação com o usuário. Então, no nosso arquivo textFormField, onde nós temos aqui um text, que é o que está sendo renderizado aqui, precisamos colocar nele o controle de interação. Então, nós vamos colocar aqui um textFormField, vou gravar, vamos ficar atentos ao emulador. Verifique lá, aqui agora apareceu o controle de interação. Quando eu coloco o foco da aplicação nele, o teclado virtual é exibido. Precisamos apenas ajustar um pouco essa disposição. Eu vou, primeiramente aqui no nosso text, colocar um estilo para dar um destaque maior ao título do controle. Então teremos aqui um text style, vou colocar o font size para 14 e vou colocar o font weight para a fonte weight W600. Veja o código com a formatação e temos aqui uma mudança, uma ligeira mudança visual em nosso text. Nosso próximo passo é alinhar esse text à esquerda. Nós vamos fazer uso de propriedades do column. Nós queremos configurar o alinhamento horizontal. A coluna, ela dispõe verticalmente. Então, para mexermos com o alinhamento horizontal, nós usamos a propriedade cross axis alignment, ou seja, eixo cruzado. E nós vamos colocar aqui o valor para ele, cross axis alignment.start, ou seja, no início. Vamos gravar e ver o resultado no emulador. Observe, o nosso texto ficou alinhado à esquerda. Mas veja que ele está muito colado à margem do dispositivo. Então precisamos dar um espaço para isso daí. E eu vou preferir fazer esse espaçamento em nossa página. Então eu vou dizer que todo o conteúdo da página vai estar envolvido por um padding. Selecionando o nome do widget, venho na lâmpada e digo, olha, eu quero envolver com um padding. Só que eu não quero esse all. Eu quero colocar aqui o only. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, no topo você dá um pad de 28, à esquerda um pad de 8 e à direita um pad de 8. Vamos gravar e ver o resultado. Veja lá, já temos o espaçamento que a gente quer. Observe ainda que nós temos
o texto muito colado à linha do text field. Então, para esse espaçamento ocorrer entre o label e o text field, vamos aqui no nosso form colocar um sized box, onde a altura será de 10 pixels. Copio esse código para cá também e gravo. Veja que temos um espaçamento agora. Poderíamos aumentar isso daí, caso seja seu desejo. Vamos colocar aqui 20 e ver o que acontece. Vou gravar. Olha lá, melhorou um pouquinho. Na continuidade, precisamos colocar nessa área da nossa aplicação a foto para o produto. Então, nós vamos criar também um componente para isso daí. Para esse vídeo, nós paramos aqui. Tome uma água, se hidrate e volte logo para assistir o segundo vídeo, onde terminaremos o layout da nossa aplicação e faremos o uso do pacote Device Preview. Te vejo daqui a pouco, mas se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com suas redes sociais.